Então, tem um outro assunto, consta, que está em voga e a gente vai falar sobre isso agora aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. Vamos conversar com a deputada federal Cristo Nieto, porque ontem o relator Guilherme Derrite, do PL da Antifacção, propôs alterações significativas nesse texto que foi enviado pelo governo, gerando críticas da base governista e também da Polícia Federal. Quero conversar com a deputada Cristo Nieto, dividindo a tela conosco. Deputada, seja muito bem-vinda. Obrigado aí por atender ao nosso convite. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Deputada, como é que a senhora avalia essas mudanças feitas pelo Guilherme Derrite? Quais pontos desse texto original do governo deveriam ser mantidos e quais deveriam ser alterados? Bom, primeiro, aqui preciso parabenizar, sem dúvida nenhuma, o trabalho aguerrido do nosso querido secretário do Estado de São Paulo, secretário da Segurança Pública, que é o capitão Derrite, tem feito aí um trabalho primoroso no combate ao crime organizado, combate ao PCC, essas facções criminosas. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem buscado reunir todos os esforços possíveis para realmente buscar um relatório que vise, trabalhar nesse combate ao crime organizado. Então, assim, o projeto em si, ele trabalha não só com o recrudescimento das leis penais. Então, obviamente, ele trabalha com aumento de pena, mas também busca asfixiar, ou seja, sufocar o poder econômico, o poder financeiro dessas facções criminosas. Então, a gente precisa primeiro entender o diagnóstico da segurança pública para a gente entender a necessidade e a urgência desse projeto, que vem equiparar, por exemplo, as facções criminosas, PCC, CV, enfim, as facções criminosas que tem, ao grupo de terrorista, Porque a gente tem, por exemplo, hoje no nosso país, não são apenas grupos, vamos dizer assim, desarticulados. A gente tem hoje a militarização do crime. Então, hoje a gente tem, simplesmente aqui no Rio de Janeiro, a gente viu pela mega operação, que eles são fortemente armados, são ultraviolentos, são facções criminosas que operam aí com drones, com granadas. Então, quer dizer, não só com fuzis, .50, enfim, armamento bélico, eu diria assim, absolutamente armamento bélico pesadíssimo, algo que talvez pudesse ser das Forças Armadas, eles têm acesso, por exemplo, Aí a gente vê, por exemplo, o controle do tráfico de drogas, o tráfico de armas, enfim. Então, tudo isso é o diagnóstico da nossa situação do país hoje, que demonstra que a segurança pública é uma situação de maior chaga no nosso país. Então, sem dúvida nenhuma, o projeto do Derrite, o projeto do qual ele é relator, ele vem justamente para trabalhar no reenrijecimento dessas leis penais, de modo que a gente possa coibir o avanço, não só a expansão territorial das facções criminosas, mas principalmente vem trabalhar para combater as organizações criminosas no seu poderio econômico, ou seja, nesse controle que eles têm, inclusive nas atividades econômicas. Hoje em dia nós temos muitos deles infiltrados nas atividades econômicas, com contratos e etc. Então é necessário que haja, sim, esse trabalho firme que o deputado Derrite está fazendo, não só como relator, mas à frente da Secretaria, por exemplo, de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e aí justamente com essa intenção de trabalhar para restabelecer a paz, restabelecer a ordem e principalmente, eu diria, o monopólio do uso da força, que pertenceria, eu diria, ao Estado, mas que infelizmente hoje o que nós vemos é que há um poder paralelo e principalmente as facções criminosas, com a sua expansão territorial, com essa militarização que nós temos percebido do próprio crime, eles estão realmente com estrutura hierárquica, eles estão simplesmente com todo o aparato bélico, poderoso, por assim dizer, o que cria um estado de coisas, que realmente é uma ameaça constante a cidadão de bem, é uma ameaça constante realmente aos cidadãos que estão ali todos os dias saindo das suas casas, mas reféns do medo, ou seja, sem saber se vão conseguir retornar para suas casas. Então, o projeto do Derrite, ele vem para ajudar, para combater esse crime organizado, não é à toa que é chamado, por assim dizer, de marco legal do combate ao crime organizado. Então, é um projeto muito meritório, um projeto necessário para que realmente a gente possa trabalhar verdadeiramente para restabelecer a segurança, a paz e a ordem, e principalmente o monopólio do uso da força que pertence ao Estado. Deputada, o Rodrigo Constantino tem uma pergunta para a senhora. Bom dia, deputada. Obrigado pela entrevista. Sem dúvida, o Derrite tentou avançar nessa questão de endurecer com os criminosos. Algumas coisas tiveram que ser deixadas para trás por concessões, É a política. O líder Sóstenes Cavalcante já disse que o PL pode apresentar um projeto de considerar esses grupos criminosos como grupos terroristas. É algo que tem amplo apoio popular. Segundo a pesquisa da Quest, 72% dos brasileiros aprovariam isso.
Qual a importância disso e se realmente é algo que decepcionou não estar nesse projeto? Bem, primeiro a gente precisa lembrar quais são os efeitos disso, né? A gente tem aí os efeitos, por exemplo, sociais, os danos sociais que essas organizações criminosas, que são narcoterroristas, que elas produzem, então, efeitos políticos, jurídicos, sociais. Então, todo o impacto social, o dano social que essas facções criminosas causam, principalmente pela questão até mesmo de injetar poder econômico, ou seja, eles terem o controle, sobretudo nas atividades econômicas, isso gera esse impacto social. E esse impacto social que precisa ser coibido, né, por conta do avanço dessas organizações criminosas, por conta de todo esse estado de coisas, o projeto de lei para, por exemplo, equiparar as facções criminosas aos grupos terroristas é a medida que se impõe, por uma razão muito simples. A gente precisa combater aquilo que precisa realmente, que está premente diante de nós. Então, é necessário, sim, esse projeto. Então, por exemplo, o deputado Derrite, por ser relator da matéria, evidentemente, ele precisa empreender vários esforços para ouvir todos os setores, para ouvir todos os líderes partidários. Logicamente, algumas concessões são inevitáveis, porque a política ela faz parte desse processo de diálogo. Agora, em nada desnatura o projeto. Agora, o PL, por sua vez, pode sim vir apresentar algum destaque, uma proposição nesse sentido, para realmente trabalhar com esse enrijecimento e principalmente para fazer valer essa medida, né, de equiparação. Porque eu entendo, sinceramente, que para que a gente trabalhe para combater os narcoterroristas, é necessário, né, que a gente faça essa equiparação das facções criminosas, né, com os grupos terroristas, porque de fato é o que são. Então a gente tem que tratar as coisas como elas são. Como é que a gente vai simplesmente não comparar se o que eles fazem é justamente os verdadeiros ataques terroristas, atos, né, terroristas, condutas qualificadas como terroristas. A gente tem poder econômico, a gente tem ali toda essa estrutura hierárquica do próprio crime organizado, a gente tem, por exemplo, um poder de articulação, logística, operacional que as facções criminosas empreendem, né? Então, quer dizer, é um grupo, né, verdadeiramente terrorista. É uma tentativa de criação de um narco-estado. Então, para combater essa ideia e todo o poder financeiro, com todas as suas nuances ali, sobretudo com o impacto social que isso gera, para combater isso, esse impacto social que é gerado principalmente, gerando medo, gerando pânico na sociedade brasileira. A gente vê pessoas, como eu disse, né, encasteladas nas suas casas, pessoas que não sabem se vão conseguir retornar para os seus lares, pessoas que têm medo muitas vezes de sair para deixar o seu filho na escola porque simplesmente tem receios por conta dessa desordem urbana, nessa violência urbana que está instalada no nosso meio. Então é necessário sim essa equiparação, nós empreenderemos todos os esforços para que haja, né, esse efeito e principalmente aqui, mais uma vez, parabenizando e enaltecendo o trabalho do deputado Derrite, que tem sido extremamente aguerrido nessa atuação, nessa pauta. Deputada, o governo Lula chegou a chamar essa decisão de Guilherme Derrite de recuo, até comemorou como um recuo em alguns pontos nesse projeto. Mas o PL, o Partido Liberal, rejeitou essa nova versão também. Qual é o principal impasse que impede um consenso e a aprovação desse projeto e qual seria o caminho ideal para destravar essa votação no Congresso? Bem, antes de mais nada, eu queria dizer que o cuidado com a segurança pública, o fortalecimento da segurança pública deveria ser verdadeiramente uma pauta comum, independentemente de espectro ideológico, independentemente de coloração partidária, porque a segurança pública hoje é um dos problemas maiores que nós temos no nosso país. Então a gente só vai conseguir fortalecer a segurança pública verdadeiramente, combater com força o crime organizado, se houver, por exemplo, essa pauta comum, que deveria ser. Só que a gente percebe também que o governo Lula, diante de todas as suas medidas, tudo aquilo que ele vem fazendo, inclusive pegando como retrato o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que eles fizeram foi simplesmente lavar as mãos como Pôncio Pilatos. Na hora que o Rio de Janeiro mais precisou do governo federal, o governo federal simplesmente lavou as mãos. O governo federal se omitiu. Então, nesse sentido, qual é o compromisso que a gente vai esperar do governo federal, desse desgoverno Lula, com essa pauta da segurança pública, se na hora realmente do combate ali diário, e principalmente aqui enaltecendo o trabalho dos policiais, dos guerreiros de farda que entregam suas vidas, que sacrificam as suas vidas para defender sem eles saberem até quem, porque na verdade eles saem de casa para defender a população de bem. Eles não sabem nem quem eles estão defendendo, ou seja, quem é a pessoa. Eles estão ali para defender a paz, para restabelecer a paz, restaurar a justiça. É isso que eles fazem. E sacrificam as suas vidas, doam suas vidas. E no entanto eles encontram, por exemplo, o governo federal que some
omite. O governo federal que diz que defende lá uma PEC da segurança pública para centralizar nas mãos do governo federal uma segurança pública nesse sentido, mas na hora que a gente mais precisa, ele simplesmente lava as mãos com Pôncio Pilatos. Então, o que a gente vai esperar de compromisso desse desgoverno diante desse cenário? Então, nesse sentido, o parlamento brasileiro tem aí, eu vou usar a expressão, né, uma metáfora, a faca e o queijo nas mãos de realmente trabalhar para esse fortalecimento. E aí eu diria que a gente teria que trabalhar muito mais do que simplesmente aumentar penas e fazer essa equiparação, mas realmente buscar todas as medidas possíveis para impedir, por exemplo, as benesses, os benefícios que muitos têm. Então ali, por exemplo, quando a gente recrudesce a possibilidade de botar 85%, por exemplo, né, para cumprimento de regime, né, no caso, para progressão de regime, para que realmente eles tenham que cumprir 85%, para que realmente possa progredir de regime, isso é uma medida também que vem trabalhar nesse recrudescimento. A gente sabe que regime integralmente fechado, o STF já definiu, alguns anos atrás, que isso viola o princípio constitucional da individualização da pena. Então, a gente sabe que muito dificilmente a gente conseguiria colocar regime integralmente fechado. Mas eu acho que tudo que a gente puder fazer no Congresso Nacional para trabalhar nesse enfrentamento, nesse combate, isso é a medida que se impõe. Então, eu acho que o deputado Derrite, com esse relatório que ele está fazendo, buscando aí ouvir todas as partes, porque faz parte desse processo, ele relatou, e como um bom relator, ele precisa realmente trabalhar, né, para buscar um entendimento. Agora, consenso, eu ouso dizer que vai ser muito difícil chegar, justamente por conta dessa falta de compromisso que a gente percebe, né, do desgoverno Lula com essa pauta. Tanto é que a gente percebe, a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então, quais os frutos que eles estão dando aí no combate ao crime organizado? A gente vê muitas vezes que parece até certas coisas de conivência, oportunismo político, do que necessariamente uma busca, um compromisso verdadeiro com o enfrentamento dessa pauta. Então, a gente precisa também separar essas duas coisas para entender por que muitas vezes certas pautas a gente tem uma certa dificuldade maior de passar na Câmara dos Deputados. Não tem a ver só com os interesses envolvidos, tem a ver também com o compromisso de cada um com determinada pauta. E, sem dúvida, a gente precisa aí entender que concessões podem ser que realmente aconteçam. No entanto, não vai desnaturar o projeto principal, que eu tenho certeza que o deputado Derrite tem total esse compromisso, nós também do PL temos, e muitos de nós temos, porque sabemos que a segurança pública é o ponto principal aí para que a gente possa trazer uma paz social de volta. Paz social que tem sido roubada dos brasileiros todos os dias. Muito obrigado, deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, pela sua participação aqui. Volte sempre, sempre será muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada a todos, Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês.